E o problema da religiosidade é que ela não deixa, ela te impede de viver uma vida totalmente devotada ao Senhor. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer, na verdade, que nós possamos viver hoje para Ele, totalmente, sabe? Que toda a nossa vida seja para Ele. Que tudo que façamos seja pensando nele. Se nós fizermos tudo pensando no Senhor, muitos erros que nós cometemos, muitos pecados, poderiam ser evitados. Se nós andássemos, se nós nos movêssemos com esse temor de Deus. Isso glorifica ao Senhor, não glorifica ao Senhor. Mas na verdade nós não vivemos para Deus. Apesar de nós cantarmos, e durante o louvor isso falar tão forte dentro de nós. Eu quero viver para o Senhor. Mas se você deseja realmente viver para Ele, você deve começar a perguntar, sabe? A pensar se o que você faz é para a glória do nome dEle, se o que você faz glorifica Ele, se o que você faz contribui para o propósito que Ele tem na sua vida. E à medida que nós vivêssemos dessa forma, à medida que estivéssemos perguntando ao Senhor essas coisas, e com certeza Ele vai nos mostrando, Ele vai nos respondendo aquilo que não coopera para o propósito dEle em nós, aquilo que não contribui para que o nome dEle seja exaltado, seja glorificado, nós então descartaríamos. Isso é viver para o Senhor. Se não estamos vivendo dessa forma, então isso é só uma letra que me comove quando eu canto. Essa é a ideia de Deus, de viver para Ele. É que você deu a sua vida para Ele. E que agora você não tem mais direitos, agora é Ele quem comanda, agora é Ele quem direciona, pelo menos durante esse tempo. Porque se você deu a sua vida para Ele, Ele hoje quer cumprir um propósito, Ele quer usar a sua vida para que o nome dEle seja glorificado. Se você deu a sua vida para Ele, então Ele quer usar a sua vida para que a obra dEle seja estabelecida na terra. Então, se o que eu vou fazer não contribui para isso, então, na verdade, a minha vida não pertence a Ele. Porque se eu dei para Ele, Ele agora faz o que Ele quer. E o que Ele quer fazer é uma obra através de nós. Se nós permitirmos isso, se nós realmente quisermos nos entregar, sabe, 100% para o Senhor. Mas o Senhor não te quer pela metade, sabe? O Senhor não quer o seu dom, o Senhor não quer o seu talento. Ele não quer você por essas coisas. Aqui a gente diz isso, Na igreja, aqui nós costumamos dizer, cara, eu não quero ministros aqui, eu não quero pregadores, eu não quero evangelistas. E quando eu digo isso, eu não estou falando que eu não quero pessoas que venham trabalhar, que venham fluir dessa forma. Eu estou dizendo que nós não queremos você pelo que você pode nos oferecer. Nós não queremos você pelo que você pode oferecer à igreja, nem pelo seu dízimo, nem pela sua oferta, sabe? Nós queremos você por quem você é, cara, pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é. E a partir disso, é claro que se você louva, você vai tocar, você vai cantar, se você evangeliza, você vai para a rua, se você prega, você vai ministrar. É claro que tudo isso vai acontecer, mas vai acontecer porque isso é parte de quem você é. E nós queremos você por quem você é, não pelo que você faz. Nós não queremos, sabe, o seu talento. Porque às vezes quando a gente chega na igreja, a gente tem mania de dizer, eu prego, eu canto, eu dançava. Porque a gente já tem costume. Por que a gente já chega na igreja falando isso? Porque as igrejas, a primeira coisa que elas perguntam é o que você faz? Eu tocava na outra igreja. Então você vai tocar aqui. Eu pregava na outra igreja. Então você vai pregar aqui. Então ele já está tão acostumado a usarem os nossos talentos, a usarem os nossos
serviço, que quando a gente vai para uma igreja, você já vai logo falando o que você fazia. Ei, peraí, cara. É um currículo. Eu ministrei louvor 5 anos na outra igreja, né? Não, cara, peraí, fica calmo. A questão não é o que você faz, cara. Vem cá. Vamos primeiro, eu quero saber quem você é. Eu quero saber como está a sua vida, cara. Quero saber se você tem estado bem, se a sua vida tem sido bem, o seu casamento, os seus filhos, como é que estão? Tá tudo bem com você? E falta isso às vezes, sabe, na igreja. O cara chega e fala assim, não, eu cantava, eu pregava, não, beleza, então vem, prega e canta. E não pergunta como é que está o ser humano, porque é mais um que vai estar servindo com aquilo que tem. E esse é o problema da religião, porque você acaba se relacionando com Deus, amados. Vê se não é dessa forma. Você acaba se relacionando com Deus da forma como você se relaciona com a igreja. Da forma como você se relaciona com a igreja, é dessa forma que você se relaciona com Deus. Não deveria ser assim, mas é dessa forma que acontece. Por quê? A primeira coisa que acontece com o cara, quando o cara começa a esfriar na fé, é o quê? É deixar de vir para a igreja. Quando ele deixou de vir para a igreja, é sinal que ele já não estava mais orando. É sinal que ele já não estava buscando a Deus. Então, a gente tem esse meio de se relacionar com Deus a partir da forma como ele se relaciona com a igreja. Só que você se relaciona com a igreja não através de quem você é. A forma como nós nos usamos para nos relacionar com a igreja é através daquilo que fazemos. Então acaba que você se chega a Deus não por ele ser um pai, não por ele ser Deus, não por ele ter seu Abba. Você não se aproxima de Deus por intimidade. Você acaba se aproximando de Deus por serviço. Porque a gente relaciona vida espiritual com aquilo que acontece aqui dentro. Então por isso, se o cara está cantando, se o cara está pregando, se o cara está tocando, está dançando, está mexendo no som, a gente julga que o cara está bem, né? Porque ele está fazendo o que ele sempre fez. Então esse é o problema, não existe mais esse tratamento com o ser humano dentro da igreja. E a gente tem pregado aqui, né, o que a gente falou domingo, é sobre, até um pouco daquilo que a gente falou aqui no domingo. Cara, a religião, a palavra religião significa religare. E religar, significa religar. Religar o quê? Aquilo que o homem um dia perdeu, cara. O relacionamento dele com Deus. Quando o homem peca, o que o homem perde, amado? Por que eu falo que tudo parte, tudo deriva da nossa vida com Deus? Por que a gente não precisa buscar as outras coisas, a gente tem que buscar Deus? Porque quando o homem pecou, ele não perdeu um carro, ele não perdeu dinheiro, ele não perdeu um negócio. Quando o homem peca, ele perde o relacionamento dele com Deus. E todo o resto é a ladeira decrescente que o homem vai, né, caindo, vai rolando, cada vez mais para baixo. É em decorrência da perda dele, da perda do relacionamento dele com Deus. Tudo que acontece depois do homem ser expulso do Éden, o primeiro homicídio, sabe, a entrada do pecado, tudo isso aconteceu pela perda do seu relacionamento com Deus. Porque ele perdeu esse relacionamento, ele perdeu tudo. Entrou a degradação na raça humana. O ser humano foi decaindo, foi fazendo coisas cada vez mais horrendas. Mas porque à medida que você se afasta de Deus, você se aproxima de alguma coisa, amados. Quanto mais próximo de Deus, a minha aparência é semelhante de Deus. Então a minha aparência, quanto mais próximo de Deus, mais a minha aparência é a de Deus. E quanto mais aparência de Deus eu tenho em mim, mais obras de Deus eu vou praticar. Quando eu me afasto de Deus, eu estou me aproximando de alguma outra coisa. É inevitável, amados. Se você se afastou de Deus, ainda
certeza ele vai se aproximar de você. Por quê? Porque não existe mais a presença de Deus sobre a sua vida. Quanto mais distante de Deus, menos do caráter de Deus eu vou manifestar na minha vida. Quanto menos do caráter de Deus em mim, menos obras de Deus. Consequentemente, se eu tenho menos de Deus, eu tenho mais de Satanás, amados. Se você tem menos de Deus, você tem mais de alguma coisa. Esse lugar vai ser preenchido por algo. Porque se você expulsa Satanás de uma casa e arruma aquilo tudo, depois não preenche aquela casa com o Espírito de Deus, Satanás vai vir, vai ver uma casa que foi arrumada e que está vazia. E ele vem e ele traz com ele mais 7 demônios para habitar aquela casa. Por quê? Porque você expulsou Satanás, mas você não preencheu aquele espaço com o que deveria, com a presença de Deus. Então, não, mas eu não estou mais indo na igreja, mas eu não estou fazendo nada de errado. Mas a casa ficou sem presença de Deus. Se a casa está sem presença de Deus, essa casa vai ser preenchida por Satanás. Então, quanto menos de Deus você manifesta na sua vida, mais de Satanás você vai manifestar. Isso é muito sério. Então, quando o homem perde essa presença, Satanás se aproxima. E aí o homem vai cometer o primeiro homicídio, porque agora o homem já não é mais direcionado por Deus. O homem agora, com o passar do tempo, amados, não é assim que acontece. Você tinha um grande amigo, mas muitos anos se passaram e você já não vê mais aquele seu amigo. Há 5, a 10, a 15, a 20 anos, a amizade de vocês não é mais a mesma. Vocês ainda são amigos, mas não é como era 20 anos atrás, cara. Não é, esfriou. Vocês hoje não tem nem mais assunto. Não tem nem mais assunto. Então, quanto mais tempo você fica de Deus, mais você vai esfriar na sua fé. Mais você vai esfriar espiritualmente. E é nesse esfriar, amado. Deus é quente, amados. A palavra vai dizer que Deus é um fogo consumidor. Quando você está esfriando, ainda que você não esteja fazendo nada de ruim aos teus olhos, a frieza já é um sinal que Satanás está invadindo a sua vida. Porque Deus é quente, amados. Ele é um fogo consumidor. E o tempo vai fazer com que eu esfrie na fé, o tempo vai fazer com que eu tenha menos temor de Deus, e a falta desse temor de Deus em nós é que nos faz fazer coisas terríveis, amados. Foi a falta desse temor que levou Caim a matar seu irmão, porque já não havia, porque se temesse a Deus, não teria feito o que fez. Então quando nós erramos, quando falta um pouco de temor em nós, amados, falta um pouco de temor, sabe? De saber que isso vai ter uma consequência, de saber que Deus é santo, de saber que Deus é amor, cara. E o problema da religião é que você se relaciona com ela achando que está se relacionando com Deus, mas você não pode se relacionar com Deus através da religião, ou através da instituição, através da denominação. Porque, como eu falei, a palavra religião significa religar, religar e religar. Religar o que é aquilo que o homem perdeu, o relacionamento dele com Deus. Então Jesus, amados, Jesus é a nossa conexão de volta a Deus. Jesus hoje é o nosso religare, é o que nos religou de volta ao Senhor. Jesus é a nossa religião na verdade. Quando você diz que você não tem religião, por causa dessa onda que vem, essa miscelânea de coisas, quando você diz que você não tem religião, você está dizendo que você não tem nada que te ligue a Deus. E a palavra vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então quando você entende, que Jesus é o único mediador, Jesus é o único que pode religar essa conexão
pode desligar essa conexão. Então você começa a se relacionar com Deus única e exclusivamente através de Jesus. Não tem mais ritos, não tem mais cerimônias. Quando aquele véu do templo é rasgado, e quem rasgou o véu foi Deus, porque o véu é rasgado de cima para baixo, um véu que nenhum homem, devido à espessura, não conseguiria rasgar. Sabe? Quando Deus rasga, o véu era o símbolo até o lugar aonde o homem poderia ir. E vocês podem vir até aqui, mas vocês, ainda que vocês estejam próximos, vocês não têm acesso à minha presença, porque a minha presença está atrás desse véu, e atrás desse véu nenhum homem pode entrar. Mas na realidade, no início era assim que Deus se relacionava com o homem? Era através de um véu? Não era, amados. Era face a face. Deus ia pela viração do dia, todos os dias até o jardim. Ele nunca quis estar atrás de um véu, porque o desejo de Deus sempre foi se relacionar. Amados, e relacionamento é contato. Relacionamento é olho no olho. Relacionamento é poder tocar, é poder segurar, cara. Isso é relacionamento. Não confunda nunca um relacionamento virtual com um relacionamento real. Porque se você não pode pegar, se você não consegue olhar no olho, sabe, se não existe esse contato de você ver a pessoa, o relacionamento nunca vai ser real, amados. Pode até ser próximo da realidade, mas não é real. E Cristo é um Deus extremamente pessoal, que quer se relacionar. O desejo de Deus sempre foi esse, por isso ele pega aquele véu e rasga, e quando ele rasga aquele véu, ele está dizendo, olha só, não existe mais nenhum ritual. Não existe mais nenhum ritual para que vocês se acheguem a mim. Não existe mais nenhum cerimonial. E a religião hoje quer impor ao homem o quê? Rituais, cara. Cerimoniais. E fica uma briga. Sabe? Fica uma briga porque não, para pregar, para ir na igreja você não pode ir de bermuda. Você não pode ir na igreja de boné. Você não pode ter barba, ou você tem que ter barba. Tudo que um homem acrescenta, mas isso é por isso que eu falo que até mesmo nós, às vezes, somos religiosos e não percebemos. Tudo que você acrescenta, achando que isso precisa como parte do culto para que você se aproxime de Deus, é religiosidade. Porque Jesus Cristo é o único, não tem outro. Não existe nada, amados, nada mais que vai ajudar ou que vai impedir. A calça não vai te ajudar, a bermuda não vai te impedir. Nada disso, porque se você diz que qualquer dessas coisas impedem o teu relacionamento com Deus, cara, você está invalidando a obra de Cristo na cruz, e é isso que as religiões têm tentado fazer. É isso que os homens têm feito, acrescentado coisas. Não, mas para vir na igreja você não pode vir dessa forma. Para tocar no louvor, cara, você tem que tirar o brinco, sabe? Para cantar aqui você tem que cortar o cabelo. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Se é Jesus, cara, não é por mim. Sabe, o meu relacionamento com Deus não depende da roupa que eu uso, porque você poderia fazer a barba, você poderia usar uma calça, um saião, você poderia estar coberto com uma burca, e se não fosse Jesus, ainda assim você não teria nenhum relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, se depender de algo em nós, então eu estou invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Eu estou invalidando o sangue dele que foi derramado. Porque quando ele derrama o sangue dele, é para que nada mais impeça nenhum ser humano de qualquer espécie, em qualquer situação, de se relacionar com Deus, amados. E hoje, sem perceber, nós temos feito coisas, nós temos produzido artifícios e
dizendo que é preciso você cumprir esse ou aquele ritual para que você então possa se aproximar de Deus. Se você precisa cumprir qualquer ritual para se aproximar de Deus, então o que Cristo fez não foi suficiente para nenhum de nós. É isso que você está dizendo. É isso que os homens dizem sempre que eles colocam qualquer ritual ou qualquer cerimonial que eu precise cumprir para que então eu possa me achegar ao Senhor. Se você hoje precisa cumprir qualquer ritual que seja, se você hoje precisa cumprir qualquer ritual que seja para se aproximar de Deus, cara, você está negando a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz. E isso é graça. A graça não depende de nada que eu faça, não depende de nada que eu tenha feito, depende do que Ele fez. Se depende do que Ele fez, a verdade nua e crua é que você pode se aproximar de Deus da forma como você está. Na situação que você estiver, da maneira que você estiver. Porque não depende agora de eu estar na igreja, não depende de eu ter sido batizado, não depende de eu estar frequentando o culto, de eu estar dizimando. Meu relacionamento, a minha salvação, não depende de nada disso. É claro, aí tem a galera que gosta de confundir, né? Ah, então eu posso ir para a igreja pelado. Pô, pelo amor de Deus, né? Os caras forçam uma barra, né? É claro que se nós formos salvos, isso vai ser comprovado em uma nova forma de vida. Os meus hábitos vão mudar, mas eu não mudei os hábitos para provar que eu fui salvo. A mudança das minhas práticas foi algo natural da salvação que eu tive em Cristo Jesus. Eu não mudei os hábitos para ser salvo. Porque eu fui salvo, os meus hábitos mudaram, cara. Algumas coisas que eu sentia prazer, que eu tinha desejo antes, hoje eu não tenho mais. Isso não significa que porque depende de Jesus, eu vou vir para a igreja de qualquer forma. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas para o cara que cai, isso faz extrema diferença. Porque o cara que cai, ele pensa o quê? Cara, agora Cristo, agora deu ruim para mim, acabou. Cristo vai me fulminar. Porque eu caí, eu pequei, sabe? Eu bebi, eu fui lá e cheirei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, para